Então, gente, aí referente a esses pastores do sistema, o meu vizinho se mudou, tal, não sei o que. Aí o que aconteceu? Depois que eu descobri, né, que ele fechou o ministério dele, porque tudo assim, veio na hora certa, sabe? Acho que Deus estendeu a mão e resgatou ele daquele charco de lodo e de lama que ele estava vivendo, passando fome, passando necessidade, as pessoas roubando ele, as pessoas que ele mais confiava, os irmãos dele da igreja, os pastores auxiliares dele, roubando ele, os pastores auxiliares dando risada dele nas costas dele. Gente, eles se mijavam. Por isso que eu falo para vocês que narcisista se mija de rir de vocês pelas costas. Eles têm nojo, eles têm desprezo por vocês. Que esse é o modus operandi de todo narcisista. Esses pastores se mijavam. Sabe aquele sorriso bem narcisista? Aquele sorriso. Eles se mijavam de rir do meu amigo, meu vizinho pastor. E o meu vizinho era um homem sincero. Tanto é que eu conversei com ele, eu falei assim, pastor, ele estava magro, quer ver? Cadê? Os cambites dele tava assim, ó. Tava fininho assim, ó. Que nem esse negócio esse galinho dessa árvore aqui. Os bracinhos dele, as perninhas dele, fininho, parecendo uns gravetinhos. Só jejuando para Deus mudar aquela situação. E Deus mudou, viu? Não da maneira que ele esperava. De uma outra maneira, mas Deus mudou. Porque teve uma época que ele não estava aguentando ficar em pé. Que ele era meu vizinho e meu amigo. E ele jejuava. Teve uma vez que ele fez quase 3 dias de oração. Para Deus tirar ele daquela situação. Para Deus melhorar as finanças da igreja. Aí ele fazia campanha de oração para Deus abençoar os irmãos. Para Deus abrir porta de emprego. Porque se os irmãos estão empregados, eles estão dizimando, estão ofertando. Então dá para o pastor pagar as contas de luz, de água e ainda tirar o dinheiro dele para ele comprar arroz, feijão, óleo, sabe? Aí a mulher do pastor, gente, uma judiação, a mulher do pastor teve que trabalhar. Ele não podia trabalhar, porque ele tinha que estar lá na igreja, ele era pastor de tempo integral. E os membros já tinham acostumado a ter 3 cultos. Culto de manhã, culto de tarde, culto de noite, todo santo dia. A igreja dele era 7 dias por semana. Culto de manhã, culto de tarde, culto de noite. Então tinha gente que ia de manhã, tinha gente que ia de tarde, quase ninguém ia de tarde. Mas tinha um gato pingado que ia de tarde. Mas de manhã geralmente ia as senhoras de idade. E à noite iam os trabalhadores. Então tinha gente que ia todo santo dia na igreja. Então ele não podia ir parar para trabalhar. Teve que botar a esposa dele para trabalhar. A esposa dele, mulher de Deus, sabe? Abandonou tudo, abandonou família. Tudo para ajudar ele no ministério dele. Já tinha sofrido pra caramba no outro ministério que eles saíram. Eles foram perseguidos, ameaçados de morte pelos capitães do mato, pelos capanga, do segurança da igreja grande, que ficava ameaçando ele todo dia até de morte. Roubava os equipamentos dele também, que ele me contou. São verdadeiros mesmo, pessoas ali criminosas mesmo. Já tinha sofrido pra caramba, abandonou família, mulher de Deus, sabe? Mulher de oração, a mulher dele. Os fundadores da igreja eram homem e mulher de Deus mesmo, mas os pastores auxiliar deles não valia o que esse cachorro branquinho que veio me ver aqui enterra. Não vale o cocô que o gato enterra. Um lixo. E lá em cima do altar pregando, entre aspas, expulsando o demônio nem saía quando expulsava. E aí, gente, a mulher dele trabalhando, o salário da mulher começou a ajudar em casa, a pagar o aluguel, a comprar comida para eles e até mesmo ajudar a pagar o aluguel da igreja. E o pastor não entendendo nada, porque os pastores auxiliares dele juravam de pé junto, jurava por Deus,
que nem ele fazia, porque ele ficava desconfiado, né? Então ele fazia os pastores, mas você jura por Deus que só deu isso de dízimo? Só deu isso de oferta? Não é possível. A igreja está lotada, mas o povo está sem dinheiro. Não. Se dava R$500 de dízimos e ofertas, 350... Sabe o que ele falou uma vez? Que uma vez deu 500 em um culto só. 350 botou no bolso deles. Deu só 150 para o pastor fundador da igreja. Ou seja, ele roubou 350, ficou míseros 150 no bolso do pastor. E eles comendo churrasquinho na beira da praia e o pastor comendo arroz e feijão quando tinha. Eles comendo, bebendo bebida alcoólica, falando palavrão, contando piada suja, dando risada de piada suja, enganando, ludibriando, matando pessoas espiritualmente, matando ministérios de pessoas, comendo do bom e do melhor, dormindo bem, dormindo tranquilo, dormindo sem ter preocupação com dívidas, dormindo nas suas casas, sem ter preocupação que o aluguel vai atrasar, sem ter preocupação no dinheiro que não tem para pagar, porque eles tinham dinheiro para pagar conta de luz, conta de água. E o pastor fundador da igreja mesmo, comendo arroz e feijão, passando aperto para pagar conta de luz, conta de água. Só que eles falavam pro pastor, ih rapaz, também tô no aperto, porque a igreja não tá dando dinheiro, né? Então aí olha como eles enganavam meu pastor, meu amigo, meu vizinho. Não, tudo bem, a gente te entende, imagina. Ainda se fazia de santos ainda se faziam de pessoas compreensíveis. Não, pastor, imagina. Não precisa se preocupar não, a igreja está dando pouco dinheiro, não precisa se preocupar. Se você der pra gente só esse tantinho aqui, já tá bom demais, a gente se satisfaz. A gente se satisfaz só com esse tantinho aqui que você me der. Que a gente tá vendo que tá dando pouco dinheiro. Tem que pagar o aluguel da igreja, tem que pagar conta de luz, conta de água, comprar coisa para pôr no banheiro, etc, dentre outras coisas. Coisa para pôr na escolinha das crianças. Tá bom, pastor, precisa não. Ainda enganava o pastor ainda, se fingindo de compreensíveis, se fingindo de que estava entendendo a situação. Então, gente, vocês tomem muito cuidado nessas igrejas, principalmente esses pastores lixo do sistema e essas igrejas lixo do sistema. Porque eu sou prova viva, cabal. E não é que eu ouvi falar, não. Eu não sou uma pessoa que ouvi falar. Nem vi pela internet. Isso aconteceu na minha vida. Eu fui testemunha cabal. Eu fui testemunha viva. E aí, gente, esse pastor estava orando muito para Deus mudar a situação dele, fazendo jejum. Aí com os cambitinhos seco, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber água. Pastor, você vai se matar. Porque ele era meu pastor, mas ele também era meu amigo. E eu, como amigo, falei para ele, pastor, não adianta você se matar, ficar 3 dias sem comer. Porque você precisa de força para ficar em pé em cima do púlpito. Ele ia para a igreja, ele estava em jejum, tão fraco, eu percebia. Tinha vez que ele se apoiava no púlpito, só faltava cair. De tão fraquinho que ele estava de tanto fazer jejum. E eu falei para ele, você precisa de força para estar em pé em cima do púlpito. Você não pode fazer 3 dias de jejum de água e 3 dias de jejum de comida. Você vai se matar, rapaz. Como amigo dele... Nossa, o tempo virou e tá frio. Como amigo dele, eu abri os olhos dele. Falei, não adianta, você precisa de força. Você faz um jejum... Mas também você não precisa se matar de fazer jejum. Porque o que adianta você fazer jejum e morrer? 3 dias? 3 dias sem comer? Bebendo pouca água? Imagina, isso aí não é jejum. Aí ele, é verdade. Como eu era amigo dele, eu abri os olhos dele, né? E ele me agradeceu, ele é mesmo, né? É verdade. Eu não tô aguentando nem parar em pé em cima do púlpito. Eu vou pregar. Gente, ele ia pregar, a voz dele tava fraca. Ele botava o microfone no último para ver se as pessoas conseguiam entender ele falando. E ninguém na igreja sabia. Mas como eu era amigo dele, ele me contou que ele estava vários dias sem comer
em jejum, para Deus tirar ele daquela situação. Só que ele não sabia que as pessoas estavam dando risada dele pelas costas. Não sabia que as pessoas estavam roubando ele. E eu descobri tudo. Falei, olha, Deus me mostrou. Eu vou contar para ele. Só que aí, cara, ele sumiu, ele desgostou. Só que o que aconteceu? Deus tirou ele daquela situação. Uma igreja aqui, que tem a sede aqui em São Paulo, uma outra igreja evangélica também, uma igreja grande, porque ele estava vendo que o ministério dele não estava indo para frente, a igreja não estava progredindo, as contas estavam chegando, ele já não estava conseguindo pagar o aluguel. Então ele começou a fazer entrevistas para ser pastor, mas não mais do ministério dele, para ele ser pastor de uma igreja grande, não mais aquela igreja de lobo devorador que ele tinha saído, mas uma outra igreja evangélica. E não é que chamaram ele, não é que ele passou na entrevista, não é que gostaram dele. Deus tirou ele daquela situação. E sabe o que Deus fez na vida dele? Porque essa igreja, porque assim, ele contou, eu não tive mais contato com ele, mas ele contou, antes de sair da casa, ele contou o que tinha acontecido. E aí me contaram o que ele tinha falado. E também ele saiu assim de uma hora para outra porque a igreja já chamou ele e já falou, olha, vem rápido e você vai morar em tal cidade. Aí ele foi morar no interior aqui de São Paulo. Ele ia pastorear e ele não ia ser um pastor normal. Ele ia ser um pastor chefe regional. Então assim, ele não ia ser só um pastor de igreja. Ele ia ser o pastor, mas ele ia coordenar outros pastores numa certa região, de algumas cidades do interior de São Paulo. Então o salário é maior, né? Então a igreja falou, vem rápido. Foi por isso que ele sumiu. Não foi só porque ele estava desgostoso. Foi porque a igreja lá chamou, vem rápido e você não vai ficar em São Paulo. Você vai sair de São Paulo. E ele foi para o interior de São Paulo. Só que ele não quis falar para onde ele ia, porque ele não queria que ninguém fosse atrás dele, porque ele sentiu que tinha alguma coisa errada, mas ele não conseguia explicar o que era. Eu não sei se ele descobriu, eu ia contar para ele, mas até hoje eu não tive a oportunidade de contar. Gente, eu vou contar esse testemunho que Deus fez na vida dele. Deus mudou a vida dele, tirou o cativeiro dele, mudou a sorte dele. Aquele jejum que ele fez, aquela oração, surtiu efeito. Deus viu a sinceridade dele, do coração, que ele era um homem de Deus mesmo. A igreja, uma igreja muito abençoada, essa igreja botou ele contou que essa igreja não aceita que você leva nenhum móvel antigo seu. Essa igreja mobiliou a casa dele todinha, não é móvel comprado em loja de móveis usado, não. A igreja comprou todos os móveis novinho, mobiliou uma casa inteirinha para ele, sofá novo. A mulher dele tinha uma máquina de lavar, que ela gostava muito daquela máquina. Já tinha acostumado com o jeito da máquina, achava que a máquina lavava bem. Nem a máquina ela pôde levar, porque a igreja falou, não, você não vai trazer nada. Você não vai trazer nem o pó dos seus pés. Bate o pó do seu pé. É tudo novo, vida nova. Até a máquina de lavar que ela tanto gostava, ela não pôde levar porque a igreja comprou uma nova e deu uma novinha. Deu micro-ondas, deu talheres, pratos, coparia, prataria, copos, pratos, talher, armário de cozinha, mesa, tudo novo, tudo comprado na loja que a igreja mobiliou a casa dele todinha. Sofá novo, ele deixou o sofá para trás. E máquina de lavar, centrífuga, móveis do quarto, cama, colchão de casal do bom. A igreja, negócio de banheiro, coisa no quintal. A igreja deu para ele uma casa mobiliada inteirinha, todinha mobiliada, tudo novo. Não sei se vocês acompanharam a oração da Isabel, que eu botei aí para vocês me ajudar em oração. Tem uma oração dela que ela fala, Deus não vai te dar nada capenga, caindo aos pedaços, não. Deus vai te dar coisa boa. Deus vai te dar tudo novo e coisa boa, não é coisa capenguenta, coisa usada, não. É coisa boa e coisa nova. Uma oração que ela estava falando. Aí eu lembrei disso agora.
Deus mudou o cativeiro dele, Deus mudou a sorte dele. Nem o pó do pé eles aceitaram, aquele pó daquela terra. Ele bateu o pó e foi embora. Não sei se ele descobriu a verdade do que tinha acontecido, não sei. Só sei que Deus transformou a vida dele. Um cara que estava comendo, malemar tinha dinheiro. Malemar, ele tinha dinheiro para comer arroz e feijão na casa dele. E aí você sabe, né, gente? Negócio de dinheiro, mesmo a pessoa sendo pastor, sendo evangélico, se você é casado, dinheiro pesa muito. Dinheiro pesa muito. Os dois não brigavam, né? Ele como pastor, assim, não brigava como um casal que não se engarfinha, como costumam fazer por aí, de se engarfinhar. Mas assim, a relação fica abalada, né? Fica abalada porque você tá comendo arroz e feijão quando não tem dinheiro para pagar luz, não tem dinheiro para pagar água. E mesmo sendo pastor, e ela mulher de pastor, fica abalado, que dinheiro num casamento conta muito. Ninguém vive só de amor. Ninguém vive só de amor. Conta muito dinheiro. E ficou abalado, meio assim a relação deles, meio estranho, né? E aí a relação deles voltou ao normal, voltaram a comer bem, voltaram a comer arroz, feijão, lasanha, carne. Comida de verdade, que alimenta, frutas, verduras, legumes, a casa toda mobiliada. E eles mobiliaram uma casa boa para ele, que ele ia ser pastor regional. Então mobiliaram uma casa muito boa, com móveis bons, tudo novo. E sabe o que aconteceu com aqueles dois pastores? Sabe o que aconteceu? Rapaz, eu vou contar o que aconteceu com aqueles dois pastores lá que roubaram ele. E o outro eu nunca mais vi. E o outro eu ainda vi ele uma vez depois que esse meu pastor já tinha se mudado. Depois, ó, assim, para falar que eu nunca mais vi esse pastor, que era meu vizinho, uma vez eu fui na sede mundial dessa igreja, que fica ali em São Paulo, na cidade aqui vizinha de São Paulo. Aí por acaso eu encontrei ele em cima do púlpito, junto com o fundador da igreja, dessa igreja enorme, essa igreja que tem muita dela no Brasil e tem até fora do Brasil. E ele estava do lado do fundador da igreja, para você ver como que Deus elevou ele, né? Deus elevou a condição dele a ponto dele, porque não é qualquer um que fica do lado do presidente da igreja. Um dia eu estava lá, fui nessa igreja aí, ele estava lá do lado do presidente. E o presidente da igreja, o fundador, o dono carnal, porque o dono mesmo é Deus, mas o dono carnal, o presidente, o dono, o fundador da igreja, deu uma casa novinha para ele, deu um salário alto, deu um cargo de confiança, mudou a sorte dele. Foi Deus purinho. Falei, aquele jejum, aquela oração lá, graças a Deus. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu, gente, com aqueles dois pastores lá. Presta atenção, se vale a pena você ser um lixo sobre a face da terra. Presta atenção, vou gravar.